Olá, pessoal! A gente está aqui de volta para mais um podcast, agora o quarto, porque a gente gostou tanto da ideia que a gente não vai mais parar de fazer podcast. A gente está aqui, na verdade, recebendo uma pessoa novamente, que é super especial. A Nathalie fez uma live com a gente no passado, né? E foi super bacana, mas naqueles tempos em que a gente estava só fazendo live. E agora a gente fez um upgrade no modelo e estamos com podcast. E é um prazer te receber para esse novo formato. Vou fazer uma breve introdução, né, ao seu respeito, mas depois eu passo a bola para você também se apresentar. Combinado. A Nathalie Gutierrez é graduada em Marketing e Relações Públicas, sexóloga e educadora sexual. Empreendedora, colunista de sexualidade e feminismo, youtuber com mais de 100 mil inscritos, especialista em sex toys e CEO da marca Dona Coelha, uma das maiores marcas de sex toys do Brasil. Ai, que assunto legal. Bom, eu É queria que muito você. estimulante, né? Nossa, Uau. sempre gostoso, né? Eu queria que você se apresentasse um pouquinho, assim, para a gente falar, além disso, né? O que que é a Nathalie hoje? Claro, muito feliz de estar aqui de volta com vocês. Aquela live foi muito especial para mim. Estar aqui de volta também está sendo incrível. Dona Coelha foi uma grande revolução na minha vida, essa que é a verdade. Eu tinha uma carreira que eu achava que eu ia seguir por muito tempo, e eu descobri que como mulher eu tinha questões também que eu precisava entender melhor ali comigo mesma. E aí, depois de uma experiência com o meu marido, que na época era meu namorado, a Dona Coelha nasceu no meio de um final de semana numa viagem que nós fizemos. E hoje é o grande propósito da minha vida, principalmente como mulher, quando a gente fala da libertação do nosso prazer e de as mulheres conseguirem ter acesso à informação de qualidade, conteúdos que elas podem de fato acreditar e que elas podem se sentir acolhidas para ser quem elas são e se livrar das amarras da sociedade que a gente carrega na nossa mochilinha como mulher. Sim, sim, com certeza. Eu já vou pro lado do empreendedorismo, né? Principalmente empreendedorismo feminino. Como que foi? Como é que surgiu essa ideia? Qual que foi o clique para você investir, né, num negócio que tá ainda é cercado de muito tabu, eu diria, né? Como é que foi isso, né? Da onde que veio essa coragem? Ju, eu tô há 15 anos no mercado de sexualidade. Eu comecei bastante novinha, eu tinha 19 anos quando eu comecei. E foi assim uma coisa muito inesperada, né? Não foi algo que eu imaginei. Quando a gente fala de empreendedorismo, é sempre aquela brecha que a gente identifica no mercado que tem aí algo que a gente pode cuidar. Eu não tinha a visão dessa brecha. Na verdade, eu fui a minha própria brecha. Começo de namoro, fomos fazer uma viagem para Ilha Bela. Eu, na época, estava estudando, estava fazendo marketing. Uma amiga, para complementar a renda, vendia um pouquinho de lingerie, vendia um pouquinho de cosméticos, de produtos, assim. E ela, mas você vai viajar? 2 meses de namoro? Você não vai levar nada? Eu fiz, não, preciso levar alguma coisa. E aí, comprei umas coisinhas, levei. E quando a gente foi, de fato, se divertir, foi uma grande frustração. Porque não tinha nada muito explicando como usava aquelas coisas todas. E eu também nunca tinha usado nada. Quando a gente foi usar, eu comecei a explicar tudo que eu tinha recebido de orientação. Que Sim. aquilo pra mim tinha sido muito importante. Ah, então esse aqui a gente faz assim, esse aqui a gente faz assado. E Renan, então, meu marido, meu namorado, na época, fez, mas qual que é a ideia? Tá me vendendo? É pra gente se divertir? Como que é isso? Eu falei, não, é porque quero que seja algo interessante e tal. No fim, não foi nada interessante. Foi uma lástima, foi um horror. E no dia seguinte, no café da manhã, a gente começou a discutir sobre isso. Nossa, mas não foi legal, né? Poxa, mas foi ruim. E eu lembro que tinha um pozinho, que é como se fosse um eno, um efervescente, assim, que eu tinha que sapecar assim no corpo e aí você se divertia. E aí começou a ficar uma coisa meio esquisita, e começou a arder, ele começou a ficar meio vermelho, assim. Então foi muito interessante. E a gente falou, será que tudo é assim? Tudo gira em torno disso? Voltamos de viagem e começamos a visitar lojas de rua, buscando produtos. E era sempre a mesma coisa. Era um balcão de vidro. Quando você entrava, um segurança, sempre um homem, com os braços cruzados, te recebendo de uma forma péssima, né? Quem que vai querer Uhum. entrar num lugar assim? A gente entrava, você já ficava parecendo que estava comprando droga, uma coisa meio desconfortável assim, e entrava. O balcão, olha, esse aqui é tal coisa, esse aqui é tal coisa, esse aqui é lambe. Ah, isso, interessante, qual que você vai levar? E a gente começou a entender que eu, principalmente nesse lugar, nunca me senti acolhida para comprar algo. Nunca me perguntaram se eu já tinha usado alguma coisa, se eu estava buscando alguma coisa, se tinha algo que despertava meu interesse. E as perguntas que vinham nunca eram para mim, sempre eram para ele. Tá. Ah, tem algo que você quer?
E eu fui me sentindo muito acuada naquele lugar. E as próteses, né? Sempre o fálico é o Aham. que atende a mulher. E Uhum. dos mais variados tipos, seja uma cenoura, seja um pepino, seja. E sabe assim, ai, não é isso. Eu nem sei o que eu quero, mas com certeza não é isso. E daí pra frente nós criamos um blog e começamos a escrever essas experiências a título de compartilhar com as pessoas essa experiência. As pessoas começaram a perguntar: ah, mas vocês estão vendendo? Será que a gente pode comprar com vocês? Porque começou a ter um interesse do tipo: concordo com esse seu posicionamento, já me senti assim e gostaria de não me sentir mais. Uhum. A gente falou: poxa vida, será? Será que essa é o momento para a gente fazer isso? E lá em 2011, a gente começou então a. Eu comprei algumas coisinhas e vendia. Gente, eu sentava assim no banheiro do trabalho, eu tinha uma toalhinha que eu colocava em cima do vaso sanitário. Eu já tinha um posicionamento, eu marcava com o pessoal do trabalho e levava umas coisinhas, colocava em cima do vaso, tinha ali um lencinho umedecido para limpar a mão e fazia questão de que as pessoas tivessem a experiência que eu queria ter. Uhum. O que você gosta? Ah, não gosto de nada. E fui também estudar. Sim. Porque lá em 2011 tudo era mato. Não tinha conteúdo, a gente tinha pesquisas em inglês e aí você fica um pouco refém, também não falava. Fui tentar me especializar e foi assim que a Dona Coelha começou, um passinho de cada vez, até Sim. quando chegou um determinado momento, que foi em 2016, eu saí do meu último trabalho CLT e tive que tomar uma decisão. Toco a Dona Coelha única e exclusivamente, e esse vai ser o meu propósito de vida, ou não. Isso aqui é um devaneio e vou pensar numa outra coisa. E hoje eu sou uma pessoa muito realizada profissionalmente. Que Eu sou legal. cercada de mulheres, assim, que já passei por tanta coisa, eu já ouvi tanta coisa e eu me sinto tão orgulhosa por ter construído tantas coisas legais. E é muito mais do que sex toys. Sim. É uma história de quebra de tabus, é uma história de sobrevivência de muitas mulheres. A gente fala de violência, a gente fala de libertação, a gente fala de relacionamentos tóxicos. Então é um guarda-chuvinha que foi realmente as hastes dele foram crescendo assim, de pouquinho em pouquinho. E Sim. agora a mãe de uma menina, Não é? parece que minha cabeça deu um twin assim também de que lugar é esse que eu tô ocupando como mãe agora também. E que pode vir novidade, né? Até por conta dessa sua nova experiência aí de maternidade. Exatamente. O que eu tô entendendo é que você, com essas suas experiências passadas, né, na busca por sex toys, você repensou todo o modelo de negócio, não só o que que você ia vender, uma simples, não foi uma decisão de ter um comércio, né? Você repensou o modelo, você está me trazendo a questão das experiências, muito bacana, Exatamente. muito legal. Não é só o comprar, não é só o que você vai levar para sua casa. Por muitas vezes eu fiz encontros e eu sempre gostei dos encontros individuais ou no máximo de duas pessoas, desde que essas pessoas fossem amigas, muito amigas para se sentirem confortáveis a ser quem elas realmente são, sem ficar bancando um personagem que existe só para aquela pessoa, sabe? E Sim, no sentido de eu não quero que você leve nada, se não é essa a ideia. Às vezes é só assim, já aconteceu de eu atender uma pessoa na loja e ela dizer para mim: eu estou urinando durante a relação para que meu parceiro acredite que eu estou tendo um orgasmo. olha, É normal? A questão dela não é um sextoy, não sim, é um óleo, não é nada. A questão dela é tá mal informada, ela tá terceirizando o prazer dela, ela sim, tá querendo agradar o marido e ela nessa história tá se colocando numa situação que não tem menor cabimento e ela queria ouvir alguém que falasse para ela: não é esse o caminho, vamos conversar? sim, E tá tudo certo. sim. Isso pra mim é muito valioso. Não Que vem a parte da necessariamente. educação, né? Exato, que vem a parte da educação sexual. Não necessariamente é só sobre isso. É sobre o todo, Sim, né? muito bom. Nathalie, que delícia tê-la aqui. Oh, Má, Feliz obrigada. demais, tá? Obrigada, eu também. Vamos lá. Quais são os mitos mais comuns, né, que as pessoas têm, né, ou ainda têm, né, sobre os brinquedos sexuais? Tem pessoas que, quando a gente fala de um brinquedo sexual, se limitam a duas coisas. Ou aquelas bolinhas explosivas, que todo mundo já ouviu falar, e que acreditam, assim, com muita atenção, de que é para fazer uma inserção e no ato sexual as bolinhas magicamente explodem, e aí você fica cheirando a Dolce Gabbana, e eu queria saber que vulva que cheira a Dolce Gabbana. E que tem toda essa coisa. E a outra é que
sex toy ou vibradores, como é a forma que as pessoas mais conhecem, se resume à penetração. São os dois maiores mitos. Ah, então se eu vou comprar algo, ai, também consolo. Consolar quem, minha amiga? Eu adoro ser consolada, se for nesse sentido. Eu tenho Quero tanto muito consolo. Nossa, eu quero muito consolo. E tirar, sabe? Eu assim, é pra uma mulher que é sozinha. É pra uma mulher que não tem uma parceria. Ou pra quem não tá sendo bem cuidada em casa. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas há 15 anos eu tô nesse segmento. E há 15 anos eu ouço as mesmas coisas. Ah, não, mas isso não é pra mim. Ah, mas eu nem gosto dessas coisas. Ah, não, mas eu sou casada. Meu amor, se meu marido for dependente, que a gente é casado, é melhor nem abrir as gavetas que fica do lado da minha cama, sabe assim? Mas são realmente os maiores E que é mitos. uma reprodução, né, dessa ideia do sexo só como penetração. Então, né, a prótese não vai para o bullet. Bom, você vai falar sobre isso, né? Para outros tipos de estímulos também, né? Exato. E se a gente for pensar como mulheres, o que dá prazer pra gente, a gente tem um órgão que é único e exclusivo pra isso, O botão. que é o nosso cli-cli, o nosso clitóris, o nosso Isso. clite. Nosso botão mágico. É mágico. E sabe que tem mulheres que acreditam de pé junto que não tem clitóris, que nasceram sem, Olha. ou que não fazem ideia do que é, onde vivem, o que comem. E aí também a gente entra nesse outro lugar de que o óbvio também precisa ser dito, né? As pessoas não têm noção, às vezes, por onde sai o xixi. Uhum. Que a vulva não chama vulva, chama vagina. Eu fiz uma ação na Paulista faz 2 anos e eu fui vestida de vulva. É. Pleno domingo. E foram coisas muito interessantes que aconteceram, do tipo as pessoas olharem com criança e botar a mão no rosto da criança. E eu pensando, a Olha. criança deve estar achando que eu sou a Barbie. Tipo, não tá assimilando É. que eu sou uma vulva. Porque eu tava de rosa, de brilho, Não, e com qual os é lábios aqui, qual é o problema? É. E a questão era, faça uma dancinha e ganhe um sex toy. Só que a dancinha tinha que ser com a vulva dançante aqui, né? E as pessoas olhavam e, nossa, que coisa horrível, gente, meu Deus do céu, não olha. Ou já aconteceu dos homens quererem participarem, as mulheres puxarem pelo braço e dizer, não, você não vai se expor dessa forma. De várias pessoas que a gente abordou, 13 quiseram participar. Olha Então, só. ninguém quer se vincular a algo de sexualidade, mas todo mundo tem curiosidade de saber. Sim. Todo mundo já fez alguma pesquisa que envolve o quesito sexualidade. Uhum. E é sério isso que você trouxe, né? De algumas mulheres não conhecerem o próprio corpo, né? Porque, gente, você vive com você todo dia. Como é que você não conhece, não sabe onde estão as coisas, né? É um tanto preocupante. Eu costumo dizer, e eu falei isso pra minha mãe logo que a Iris nasceu, eu falei, é difícil porque nascemos mulher com uma mochilinha muito pesada. Sim. Onde a gente tem que ter regras que não está escrito em lugar nenhum que essas regras existem, mas que a todo tempo, independente de como o mundo está evoluindo, essas regras continuam as mesmas. Que é, uma mocinha não senta assim, fecha essas pernas, tira a mão daí, ai, não vai sentar dessa forma, ai, tá toda relaxada, sentada, não. E o menino, ele é muito livre, né? E tem também a questão de, a nossa vulva, ela é mais escondida. Ela é totalmente para dentro. O pênis, ele tá o tempo todo, o menino tá o tempo todo em contato com o pênis. Então, acaba sendo uma coisa mais natural para eles, mas dentro de casa, a educação também direciona para que caminho que a gente vai seguir. Dessa menina que vai virar, né, uma mulher no futuro, e você não vai conseguir colocar a mão no lugar que a vida inteira você foi direcionada a não põe a mão aí. É. Eu gosto muito de fazer uma analogia com a tomada, né? Que a gente não gosta que as crianças, obviamente, coloquem o dedinho na tomada. A gente vira adulto e sabe que não é pra botar o dedo na tomada que toma choque. É. Aí uma vida inteira você foi criada pra não pôr a mão na sua vulva, na sua borboletinha, É. na sua menininha, na sua, né? Sempre no diminutivo e sempre algo muito intocado. E aí, de repente, do dia pra noite, orgasmo, clitóris, vibrador, você tem que pôr a mão, você tem que ser a mulher mais bem resolvida sexualmente do mundo. Só que a gente não quebra isso do dia pra noite. A gente não acorda e fala hoje. Hoje é o dia. Tem a questão da depilação, tem a questão do machismo, tem a questão da parceria. É um buraco muito mais embaixo, né? É. Os cheiros, né? Mesmo que você Os falou. cheiros, pois é. E tem uma pira com isso, assim, tem um desodorante. Agora tá na febre do desodorante. Eu abomino com todas as minhas forças. Mas por quê que... Gente, uma vulva que está limpinha, de forma adequada, sendo a higienização, sem você fazer lavagem interna e tudo mais, ela não vai ter cheiro nenhum, ela vai ter o cheirinho dela. É um cheiro de vulva, cheiro de vulva, cheiro de vulva. Ah, mas eu quero que tenha cheiro de chiclete. Ah, eu quero que tenha cheiro de morango com champanhe. Ai... Por quê? É.
eu sempre acredito que a pessoa tá fazendo isso para agradar alguém. E esse alguém normalmente é um homem. É. Porque o homem entende que a vulva tem cheiro ruim. E a gente entra nessa pilha de, não, eu tenho que deixar cheiroso, eu tenho que... Aí tem gente que ao invés de ajudar, piora, né? É. A situação. Verdade. Voltando para a questão do empreendedorismo, acho que a gente pode fazer assim, né? Um Aham. bate-bola que a gente vai e volta. Eu fico pensando aqui, montar um negócio desses, né? Com tanto tabu aí que cerca, deve ser difícil. Tem algum desafio que você tem enfrentado lá no começo, quando você estava trazendo aí o conceito da Dona Coelha? Nossa, Gil, muito assim, eu matei alguns leões por dia, sigo matando alguns, mas o começo ele é sempre mais desafiador, mais dolorido. Quando eu tomei essa decisão da Dona Coelha de, bom, daqui pra frente eu vou seguir com a Dona Coelha, nós ficamos em casa um tempo até as coisas se estabilizarem. É Uhum, isso, vai dar certo? Porque a parte toda de sexualidade, de forma muito no sincericídio, ela não traz dinheiro. sim. É no sentido de propósito. E a gente queria viver disso. Então, fazer atendimentos, oferecer produtos legais para as pessoas, que foi quando começou esse interesse das pessoas comprarem as coisas e a gente foi fazendo ao mesmo tempo em paralelo. As coisas começaram a dar certo, não dava mais em casa, precisávamos alugar um espaço, por menor que fosse para a gente ir. Renan e eu conversamos, ele ia continuar tendo o CLT formalizado ali para caso desse algo muito errado, a gente tinha ali uma segurança financeira, e eu ia tocar a Dona Coelha ali de forma 100%. O primeiro desafio foi quando eu fui alugar uma sala Aham. comercial, que algumas pessoas não quiseram alugar, por conta do tipo de negócio que eu ia ter. Olha só. Quando eu consegui um lugar e que a pessoa estava disposta a conseguir as negociações e tal, ela falou, mas você acha que você vai ter dinheiro para pagar? Porque, nossa, umas amigas já tentaram vender essas coisinhas, é tão fiado. Ô, amiga, você tem certeza? Eu falei, não, eu tenho. A gente sempre fez algo muito estruturado, né? Um passo de cada vez, mas sabendo que a gente vai conseguir pagar, a gente juntou dinheiro para isso e tal. Quando eu fui receber as chaves, eu ouvi, tudo de bom pro seu pet shop. Eu só fiquei pensando, onde você vai lavar os cachorrinhos? Você vai fazer uma obra que eu fiz? Não. É sex shop. Aham. Ah, então tá bom. Tudo de bom pra você. Depois Uhum, veio a parte de abrir uma conta, PJ. Todos esses bancos grandes que a gente conhece, que não tinha conta digital, né? Há uns sim. 8 anos atrás, como se tem hoje, um banco aceitou. Olha Com que a curioso. assinatura do meu marido, porque eu estava levemente descompensada para seguir esse tipo de segmento sozinha. Olha. Mas seu marido sabe? Aí eu, sabe, é meu sócio. E é da sua conta? Não dá. É, O que te que... devo satisfação, por acaso? E quando eu fui assinar, o Renan foi junto. Para fazer o Olha. papel do homem, né? O porto seguro da casa, porque uma descompensada, como eu não sabia o que eu estava fazendo. E tantas outras coisas, sabe? Assim, de abuso no telefone, quando você vai fazer atendimento de algum cliente. Já teve cliente que se masturbou no telefone enquanto eu estava Olha. explicando um produto. Já recebi fotos e vídeos que eu não pedi para ver. Já cheguei em evento, a pessoa me olhar de cima a baixo e falou: Nossa, eu imaginava você completamente diferente. Assim que você vai fazer o evento? Tava me esperando com uma roupa de látex. Tava esperando que eu viesse só com um Nudes. tapa-seio, um nude. E já fui embora. Então, as pessoas, no geral, ainda confundem muito. Sim. Hoje, por a Dona Coelha estar num lugar de as pessoas conhecerem mais, eu já não passo situações tão constrangedoras quanto essas. Mas lá no passado eu já chorei muito, eu já me senti muito desconfortável, Eu muito imagino. exposta e muito mal pela escolha que eu fiz, né? E uma mulher trabalhando com sexualidade é sempre motivo de achismos, de apontar dedo, de julgamentos e coisas que você nunca pediu para darem para você. Sim, sim. Interessante. E você percebe, Nathalie, que as novas gerações têm uma relação mais aberta, mais saudável com o prazer, ou até com o próprio tema, né? E até com a utilização dos brinquedos sexuais? É uma geração que se permite mais, mas eu entendo que também é uma geração muito tímida que não está muito preocupada com isso. A gente hoje trabalha com um público de 25 anos para cima. Uhum. A galera mais jovem é como se não tivesse com muita paciência para falar. Não é um problema conversar com eles sobre isso, mas ainda entra naquele lugar da quinta série da risada, Olha. do
sei se eu tô muito pronto pra isso ou não, ou eu já sei tudo. Você não precisa me explicar nada, porque a internet eu tenho, assim, livremente, de forma muito fácil, tudo que eu precisar saber. Coloque em 2.0 e não preciso ficar ouvindo você me falar. Então é muito esse lugar. É um público que a gente não está trabalhando muito, não existe ainda esse. A Dona Coelha está muito num público bem definido, mas quando eu tenho contato eu sinto essa coisa meio, ai, não tô afim. Não tenho muito saco para ouvir, eu já sei tudo que você tem para me falar. Uhum. Ao contrário da galera mais, né, assim, mais da minha época que, ai, eu tenho vergonha, eu quero saber. Sim. Mas eu tenho vergonha. Ai, eu não sei se essa é a melhor forma. E foi aí que a gente descobriu na Dona Coelha como comunicar. Dessa dor da geração dos 25 mais hoje, da galera dos anos 90 ali, de 85, 87. O pessoal dos anos ali 2000 pra frente, não entendi ainda. A famosa Gen Z, né? Exato. Eu ainda não tenho uma opinião muito formada sobre a Gen Z, assim, tanto de mercado de trabalho como empreendedora, trazer para trabalhar com a gente, no quesito sexualidade, eles são muito tranquilos. Trabalhei com uma galera Gen Z que, poxa, super massa, assim, mas quando leva pro mundo aberto ali, dos barzinhos e tal, isso aí eu domino, isso aí eu já sei e tudo mais. Uhum. Eles sabem tudo na concepção Essa deles, deles. né? Mas com pouca profundidade, né? É muito acesso, mas pouca É profundidade. muito raso. Até se a gente for pensar para além da sexualidade, pede para fazer algo no computador, eu sei abrir, mas eu não sei digitar, eu não sei salvar, eu não sei pôr em uma pasta. Então é isso. De fato é isso. Eu sei Não o se básico, aprofunda. mas não sei nada muito mais profundo. Um iceberg, né? A pontinha. E todo o resto tá debaixo da água ali, eu não sei, mas eu acho que eu sei. Vamos ver no Né? que vai dar. Vamos ver no que vai dar. O futuro vai mostrar pra gente. Exato. Você falou um pouco do seu Dá perfil. licença um pouquinho. A caneca. De novo! A gente- Thalita tá sem A gente um... sempre para no meio, aquelas que vai. Isso virou já. Acho que vai virar nosso padrão. A gente para um pouquinho no meio, faz uma pausa pra te presentear. Ótimo, gente. Obrigada, que linda. Eu coleciono canecas. Que bom, que bom. ótimo. Essa a Tenho gente várias fez canecas. pra Obrigada. você. Espero que você Amei. goste. Já amei, gente. Obrigada. Eu vou aproveitar para tomar uma aguinha. Isso, Aí, já pode usar. aproveite, por favor. Já Obrigada. pode usar, já tá pronta pra usar. Maravilha, obrigada. Mas eu tava falando do perfil, né? Você falou um pouco do perfil, na verdade, que é definido aí, né? Como perfil de consumidor do Dona Coelha. Qual seria esse perfil? Assim, qual é o maior público, que consome o produto, enfim, que trata isso com naturalidade, fica à vontade de comprar, leva pra você o que quer? Qual Sim. seria esse perfil? Na Dona Coelho, a gente tem um público que a gente fala de 80% a 85% mulheres, de Uhum, 25 a 47 anos. tá. E são mulheres que ou entenderam naquele momento que eu quero entender mais sobre o meu corpo, ou são mulheres que estão num relacionamento um pouco mais morno Sim. e decidiram que precisam levar algo para esse relacionamento. E aí querem conversar com a parceria, ou já conversaram com a parceria, e estão nesse momento de escolher algo juntos. Ou não. Tô ousada, vou comprar, vou levar pro meu marido, já conheço há muitos anos, vamos ver no que dá. E aí elas trazem, a gente faz muito atendimento individual por e-mail, por WhatsApp, por chamada de vídeo. A gente fazia muito no passado, mas hoje eu não tô conseguindo conciliar muito. Mas disso, me conta o que você busca. Já usou alguma coisa? Nunca usou nada? Tem curiosidade sobre alguma coisa? Como a sua parceria lida com isso? A gente trabalha muito com sentimento. Uhum, E nem tudo você precisa gastar muito dinheiro para você levar algo para sua relação. A sim. minha maior frustração é você escolher alguma coisa que a prima da sua amiga da tia falou que é incrível, que aí você vai olhar e vai falar, isso não tem nada a ver comigo. Sim. Aí você vai colocar na sua gaveta, vai gerar uma outra frustração que você não tinha, e aí você cria um bloqueio real sobre aquela situação. Então, acho que cada pessoa é uma pessoa, cada toy é para uma pessoa. Às vezes nem é caso de toy, às vezes é caso de uma conversa, de um vinho, de um banho premium, de uma música que você dança sem roupa, com roupa, tomando um suco de laranja. Mas o meu papel é essa descoberta com o meu público, com a minha Sim. comunidade. Quem é você? O que você gosta? Se você não sabe o que você gosta, vamos descobrir juntas. E talvez esse não seja o seu momento para adquirir alguma coisa. Quando for, eu vou ter o maior prazer de a gente voltar a conversar e escolher juntos, seja lá o que for. Sim. E é isso que a gente busca e é isso que a gente zela tanto lá na Dona Coelha. Muito legal. É um modelo de consultoria barra assessoria, eu não sei como chamar isso, mas que é muito distante do que a gente vê
nessas lojas online, né? Quem nunca acessou um site e viu o quão frio é, o quão, né, fica na sua mão, decidiu escolher uma coisa que você nunca teve contato, Exato. de repente tem um modelo aí muito mais interessante, personalizado. Personalizado. Isso. Aham. Até quem não quer comprar, a gente tem uma boa parte de pessoas que não entram em contato, já sabem o que querem, ou pesquisam e vão em busca de preço e tudo mais. A gente tem um quiz no nosso site que é Descubra o toy perfeito para você Ah, aqui. Olha, que legal. E aí você coloca lá, já usei alguma coisa? Sim ou não? Ah, eu já usei tal coisa, mas busco uma coisa nova. E aí você vai clicando em 10 etapas e a gente limita 3 produtos que, a princípio, pelas suas respostas, são interessantes para você. Olha, Que aí é isso, te ajuda a escolher algo sem que você também se sinta exposta. Ah, eu não quero que alguém me ajude, eu não quero, a pessoa sim. vai me julgar ou coisa do tipo. A gente desenvolveu esse quiz para te ajudar a chegar lá. Legal. Assim como também o nosso site, ele é todo colorido. Uhum. Ele, quando você abre, não vai ter uma coisa fálica pulando em cima de você, ou dizendo, ah, você é maior de 18, clique aqui, aquela coisa preta, neon, vermelho. Pelo contrário, são cores felizes, alegres, não tem nada fálico que você vai ver, tá tudo separado por categoria, a gente trabalha muito de forma discreta, a gente fala das embalagens, a gente faz parcelamento, porque a ideia é que realmente todo mundo possa ter um orgasmo. Seja ele Uhum. como for, A com finalidade é as essa. mãos, é isso, a finalidade é essa, seja com as mãos, seja com toy, seja com olhinho, seja na academia. Se eu puder te ajudar a chegar lá, eu já fico muito feliz. Uhum. Já recebi mensagem dizendo, Net, assisti um vídeo seu e consegui chegar lá. Eu fiz, ai, amiga, não sei se eu tô feliz agora. Acho que é muita informação pra mim. Mas é isso, sabe? Depois que a gente consegue, a gente Aham. entende a potência que a gente tem nas mãos, ai, aí é um caminho sem Sim, volta. sim. Às vezes fala assim, como eu sei que eu já tive um orgasmo, Nath? Eu falo, se você não sabe, é porque você não teve. Ah, Não é? Quando a gente exatamente. tem, nossa, é Aham. uma mudança muito radical na vida da gente. A gente para Uhum. de aceitar o mínimo. E a Uhum. gente quer descobrir coisas novas. Sim, Não é? sim. É isso mesmo. E quais produtos são mais procurados por casais héteros? No geral, tudo que não é fálico, porque aí entra numa questão de o homem hétero, cis ali, ele tem uma coisa do tipo é concorrente, não é aliado. Então a gente tem que fazer esse trabalho dizendo, vocês podem se divertir juntos. É um trabalho em dupla, é um trabalho em grupo. Porque assim, vamos aceitar. O homem não vibra, gente. Ele também às vezes cansa rápido, Sim. né? Não consegue estimular a gente em vários lugares. Então vamos trazer uma coisinha para ajudar a gente. Então tem algumas categorias, por exemplo, eu trouxe alguns, se vocês quiserem eu posso Claro. mostrar. Posso? Claro, deve. Inclusive, a gente já mostra a embalagem, que é o que você estava falando antes, sobre essa embalagem que não faz alusão ao corpo, não traz qualquer correspondência, né, com alguma parte do corpo. A embalagem é Exato. super divertida. A gente quer ver, sim. Obrigada! Ah, fico super feliz. Ó, as nossas embalagens, elas são não só as embalagens, mas os nomes que a gente cria. Então, por exemplo, essa aqui é uma calcinha que vibra, e ela chama Bora. No sentido de, bora se divertir, bora fazer alguma coisa Aham. diferente. Então, a gente tem a calcinha na embalagem, não tem nada que deixa você desconfortável. Normalmente tem alguns corpos bem estereotipados de mulheres segurando os seios ou Sim. com o bumbum pra cima, uma calcinha fio dental. Cara, tá tudo bem não gostar de calcinha fio dental. E não é isso que eu busco aqui, Aham. né? Tanto que essa calcinha aqui, ela é ótima porque se acopla em qualquer calcinha, seja ela como você gostar. E a ideia é muito legal para os Parece um casais. porta-joias. Parece um porta-joias. Aham, legal. É o toy Aham. e o controle. Por que que, no geral, os casais gostam muito de brinquedos como esse? Não é de penetrar, ele não vai achar que é para usar nele, não vai ferir a masculinidade dele, que é tão potente para ele, algo tão intocado, e você vai dizer assim: olha, é para você, ó, poderoso, usar em mim. Aham. Só que, na verdade, quem vai ter muito prazer e quem vai ser a mais maravilhosa é quem tá usando. Mas a gente finge, pra ir começando, né? Pra não Sim. assustar, pra não deixar ele desconfortável e tudo mais. Como funciona esse produto aqui? Ele tem um imã, a gente vai colocar na calcinha que a gente usa. Essa parte vai ficar bem ali na entradinha do nosso canal vaginal. E aqui tem essa partezinha que dá uma pulsadinha que vibra bem na Sim. glande clitoriana. Vem o tecido da calcinha e a gente coloca o imã. Aí você fixa Tá. ele. Ela fica firminha. Aí a gente liga aqui e dá o controle para a pessoa que você quiser, para sua parceria. E é ela quem dita as velocidades desse toy. Aham. E você pode começar usando em casa,
dentro de 4 paredes, como você pode ir para um cinema, você pode ir para um restaurante. Essa coisa do proibido, sabe? Do eu não posso demonstrar que eu estou usando alguma coisa, dá muita animação pro casal. Eles Uhum. gostam muito de fazer algo diferente. E depois chega em casa, ninguém tá pensando em nada, só quer tirar a roupa e terminar o que começou em algum Aham. lugar, né? Então, a calcinha é um ótimo exemplo de toys que os casais gostam muito. Um outro, que é uma febre já há alguns anos, mas é o sugador clitoriano. O sugador clitoriano, ele não suga, efetivamente. Esse aqui é o nosso xodó, que ele é o xodózinho Xodó, o da nome dele Dona é Xodó. Coelha. O nome dele é xodó. São todos nomes brasileiros, a gente nunca usa termos em outra língua, porque a gente cria as coisas aqui. É Aham. Brasil, né? Todas as embalagens são testadas, higienizadas, embaladas lá no escritório da Dona Coelha. A gente faz tudo lá de ponta a ponta. Uhum. Tudo é lacrado, então quando chega em casa, as pessoas abrem pra saber que ninguém usou, é um produto íntimo, né? Sim. Nem comprar uma calcinha que você sabe que tá usada, que não é essa a ideia. 2 lacres. A Aham. gente faz reciclagem de toys lá também, então quando a pessoa ela já não tem mais o toy dela, ela pode mandar pra gente. Essa embalagem lá tá super lacrada Higienizado, e né? higienizado. Aí a gente tem aqui o toy que parece uma caixinha de fone de ouvido. Parece daqueles fones sem fio. Isso, Olha fone aqui, ó. sem fio. Aí a gente abre e aqui a gente tem essa coisinha linda. Olha o tamanho. Que você Gente. olha e fala: que é isso? É discreto? Então, se você tem uma criança pequena em casa, um sobrinho, um filho e tal, que é isso? Ah, é pra tirar espinha. Não precisa saber o que é, sabe? E é muito legal pra usar em 2 pessoas ou sozinha também, porque ele encaixa no dedo. Aqui no dedão você pode mudar as velocidades. Se encaixa em qualquer posição que você quiser. Não te limita a penetração se assim você quiser usar, só que também te deixa livre para estimular o seu clit. É Aham. só encostar e em até 3 minutos a mágica acontece. Olha Ele só. não suga, ele não faz nada. Deixa eu ver o sensorial. Você não sente nada. Sente uma ondinha. Uma ondinha, como se É. fosse uma pulsaçãozinha que Sim. você sente. Muito E aí legal. você coloca ali no seu clit e com essas pulsações, como a gente tem muitas terminações nervosas na nossa Sim. glande clitoriana, é uma maravilha. suficiente. É o suficiente suficiente. para você ser É. muito feliz. Rapidinho. Sim. Rapidinho você fica feliz. Assim, é uma loucura. É Aham. recarregável, é resistente à água, você pode usar no chuveiro, você pode levar numa viagem. Ninguém vai saber que isso aqui é um sex toy. E a gente ainda manda junto cartelinhas de adesivo para você personalizar ele da forma que você Ah, que quiser. legal. Ah, Que Pra massa. ficar bem ótimo. divertido. Você tem letras Sim. e algumas fontes diferentes e aqui para você personalizar. Tem um manual, todos os toys da Máximo. Dona Coelha eu escrevo, o manual feito Aham. por nós lá dentro, o carregador e um saquinho para Gente, você guardar seu toy na gaveta das calcinhas. sim. Mas ele pelo menos vai ficar aqui, ó, guardadinho, protegido, para você usar ele Não, é depois. todos os detalhes, assim, Tudo. né? A Fora gente que ele é pensa. super bonito. Obrigada. É O Presentear primeiro que você mostrou também, é né? muito bonito. Pra É maravilhoso. presentear, uma amiga presentear a Sim, outra, eu o acho marido presentear a maravilhoso. esposa, Dia É. das Mães. Sim. Ainda é um assunto muito delicado. Claro. Mas eu acho Mas que é o máximo, Sim. não é? se a mamãe não gostar, devolve, né? Pois é, eu acho. A minha mãe, quando a gente lançou um produto, que é o best-seller da Dona Coelha, eu, ai, Não, mas aqui mãe, tem mãe que dá pra filha, né? olha que maravilha. Por que Ganho. não? Sim, ganho. Eu acho o máximo. Até eu dei, minha mãe falou, e eu não ganho? Fiz, claro que você ganha, todos que você quiser. A gente não precisa viver nesse lugar de que é um assunto intocado entre mãe e filha. Por que tem que ser tão delicado assim esse assunto, né? Mas é algo que a Exatamente. gente carrega já há muito tempo. Sim. Eu queria ver esse terceiro aí. Que você vai ficar curioso com Esse aqui, Ju, ele é o... também. Eu mostro, claro. O maior prazer. Esse é o Pop. Ah, O Pop é aquele toy pra você que não sabe se você gosta de penetração ou de estímulo clitoriano. aham. Então, pra você não ficar limitada. Ele é um pouquinho maior que um bulletzinho, então um Tá. pouquinho maior que um dedo. E tem esse narizinho, parece um golfinho, Uhum. curvadinho. Pra quê? Você pode estimular o seu clit e Aham. ir descobrindo. E aí você pode usar todo o corpinho dele para ir estimulando. Assim como se você tiver, tá acontecendo alguma coisa aqui, queria experimentar, queria atender essa necessidade que está vindo à minha mente. Você tem a possibilidade de penetrar um pouquinho para Ah, descobrir o que você gosta, como você gosta. sim. Ele é perfeito para quem está começando.
para quem quer descobrir do que gosta, principalmente sozinha, nesse momento que você tá em casa, tranquila, tomou seu banho e vai experimentar, ele é maravilhoso. Ele é de silicone líquido, então ele é Todo todo flexível. flexível, ele é muito confortável, ele não é poroso, ele é um toy muito seguro pra gente usar. E ele é super silencioso. E olha como ele vibra. Todos eles são, Olha né? só. Todos eles Silenciosos. são. É, a gente faz teste de decibéis, Tá. porque a gente não sabe, às vezes a pessoa mora com a mãe, mora com o tio, divide o Sim, quarto com sim, a irmã, pra ninguém ouvir. Então existe claro. esse cuidado também do que a gente tá produzindo, Sensacional. né? Zero barulho. Zero barulho. Muito Obrigada, bom. Mar. Ele é muito simpático, eu gosto muito dele. Acho que ele não dá medo em ninguém, Boa. não é? Ele é Inofensivo. discreto, inofensivo, não Inofensivo. pula em ninguém, não ataca ninguém, não morde ninguém. Ele é super tranquilinho. Muito legal. Tem mais alguma coisa que você queira mostrar aí Olha, dos produtinhos? eu trouxe os três mais, assim, famosões Tá. que a gente tem. E tem a linha de cosméticos que a gente trabalha também, que a gente tem o Ciricutico, que é um excitante, tem o Limpim, que é para higienizar o toy, e tem o Escorrega, que é o mais amado nosso, assim, que a gente, ninguém no escritório fica sem. Ele é um lubrificante, a gente desenvolveu em 2 anos, com pesquisa quantitativa e qualitativa com as mulheres, com algo que fosse o que elas realmente queriam. Então, algo natural, transparente, sem cheiro, sem cor, que não ficasse grudento, esfarelando e que ele durasse. Que Sim. você não precisasse ficar reabastecendo toda hora, porque ninguém merece você estar no seu momento de intimidade, você ficou seca, aquele negócio já começou a te incomodar. Ai, só um minutinho. Dá uma quebrada no clima. Então a ideia é que você tivesse um produto de qualidade e que você não abrisse mão do seu momento de intimidade para ter que ficar reaplicando. E o Sim. Escorrega virou paixão nacional, assim, a Que gente legal. rodava pequenos lotes, hoje a gente quadruplicou, assim, o lote. Poxa, é uma paixão mesmo lá, a gente não pode ficar sem. É o maior orgulho é o Escorrega nosso lá. Legal saber que tem a linha dos produtos, dos toys e a linha dos cosméticos também, porque as pessoas às vezes esquecem que tem todo esse complemento aí, né? A Exato. E experiência. o pessoal normalmente acha que lubrificante está vinculado a uma coisa, que é o sexo anal. Sim. E pelo contrário, o lubrificante ele pode ser usado de várias formas, principalmente no momento de descoberta, quando a gente está mais ressecado, anticoncepcional, deixa a gente também com menos lubrificação. Ixi, aí vai. Menopausa. Exato, a Sim, gente sim. pode trazer várias coisas, né? Muito bom, muito bom. Você falou um pouquinho, né, da introdução dos brinquedos na, na relação hétero, principalmente, né? Tem um comportamento diferenciado quando a gente fala do consumo, se a gente comparar homem com mulher? Você falou que o seu público maior é de mulheres, né? Como que o homem chega? Como que ele te aborda e pede um toy? Eu fiquei curiosa. Normalmente ele não chega. Normalmente o toy chega até ele pela parceria. Tá. Quando ele chega, ou ele chega muito tímido e meio assim, fala rápido. Fala logo aí o que eu preciso comprar. Minha mulher, minha esposa, minha namorada tá me perturbando as ideias, eu só quero comprar. Ou ele vem numa posição mais do tipo, estou disposto a. Uhum. Vamos conversar, mas não se prolongue muito, por favor. Sabe assim? Então a gente tem esses dois comportamentos. A gente inaugurou recentemente o nosso espaço físico, nosso showroom. E Ai, que por uma legal. coincidência eu atendi 2 homens de cara na inauguração, assim. Veio um, no dia seguinte já veio o outro. O primeiro foi muito interessante, porque ele veio tão querido. E a gente já. Eu peço sempre desculpa aos homens, porque a gente acaba julgando, né? Sim. Há um super estereótipo e tal. Eu falei, ai, lá vem, sabe assim? Você já espera que você vai ouvir alguma coisa que te desagrade. E pelo contrário. Falei, como eu posso te ajudar? Você pensa em algo? Ele falou, olha só, eu tô com a minha parceria há 13 anos e a gente tá em busca de novas experiências. Eu não sei por onde começar, pesquisei sobre vocês e seria ótimo se eu pudesse ouvir algumas dicas da sua parte. Sim. Olha que querido. Que aberto. Que aberto, É. sabe? Eu falei, vocês já usaram toys? Ele falou, não. A gente usa lubrificante. Uhum. Única e exclusivamente. Ele me contou um pouco sobre o que ele queria experimentar e tudo mais. Eu apresentei algumas coisas pra ele. Ele escolheu aquilo que ele queria. E eu ia encerrar por ali. E ele me disse: tem algo que você indica pra gente usar? Um gelzinho, algo assim de sabor? Eu falei, com o maior prazer. Vou te apresentar algumas coisas que eu acho que pode ser interessante. E apresentei. Ele se deu por satisfeito, incluiu esse outro item. Eu falei, olha só, quando você quiser, pode voltar. Que aí a gente vai ir num degrauzinho por vez. Falei, traga ela, se você quiser. Sim. A gente pode conversar, eu posso mostrar tudo de novo, não tem problema. Ele, eu vou voltar. Eu vou voltar com ela porque eu achei o máximo.
É isso, é um acolhimento que falta. Sim. Porque os homens também são muito colocados no lugar de que tem que sempre querer, tem que estar sempre com vontade, sempre tem que estar performando maravilhosamente bem, tem que atender tudo a todo momento. Existe sim o fato de que eles poderiam se empenhar mais. Aham. Mas como a gente também cobra o empenho, como eles foram aprender na sexualidade? Todo homem aprendeu o que era sexo, provavelmente vendo um pornô, ou numa casa onde levaram ele para ter relacionamento com uma outra mulher, Sim. sem perguntar para ele, como o Ismael falou, se ele queria, É. como ele queria, se ele estava no momento, porque o homem não pode, assim como ele não pode chorar, se É. colocar vulnerável, ele tem que ser o provedor da casa. Então ele também não está muito preocupado nesse lugar, mas existe um grupo de homens que sim, está interessado em saber o que é o clitóris, aonde é o clitóris, aonde é que eu devo me empenhar mais. Sim. E sabe, a união faz a força? Eu acho que conforme isso vai acontecendo, os outros homens vão falando, opa, tô ficando pra Milagre trás. da multiplicação. O que milagre da acontece mesmo. multiplicação, exato, porque as mulheres não estão mais aceitando o homem que não É. tá sabendo como agradar também não, porque a gente já sabe se agradar sozinha. É isso aí. Não Isso é? Mas aí. vale também que ela aprenda aí a comunicar o que ela gosta, né? Exato. Uma grande questão dos relacionamentos é a falta de comunicação. Sim, sim. E às vezes as pessoas estão juntas há muito tempo e não se falam. Uhum. Do tipo, gostaria de experimentar tal coisa. Vai um pouco mais para a direita, um pouco Uhum. mais para a esquerda. Mais pressão, menos pressão, né? Mais toda a rápido, mais diferença. devagar. Pois né? é, e rola uma vergonha Sim, muito grande de falar, ou medo de magoar, ou medo daquilo virar a terceira guerra mundial dentro do relacionamento. sim. A gente dá dicas de como conversar. Então, fazer, sabe o stop? Aham. Cada um pega um Aham. papel e a gente vai fazer um stop de sexualidade. Uhum. Coisas que eu tenho vontade, coisas que eu queria falar e tenho vergonha. E aí depois a Uhum. gente bate. Não precisa ser um jantar onde hoje nós vamos falar sobre sexo Sim. oral. Uhum. Não, tem que ser leve. O sexo é gostoso e leve. Então por que a gente tá colocando essa pressão? Requer descontração, né? Exato. Não existe esse lugar de ficar acuando as pessoas para falar sobre isso. Cada um tem o seu Uhum. tempo e a gente tem que respeitar. Uhum. É, E boa. você acha que quando tem um casal procurando, né? Isso vai mais para uma escolha assim que ambos vão aproveitar ou é mais um foco individual? Quando as mulheres compram, elas sempre compram algo que pode ser usado sozinha e também acompanhada. Tá, E descobrindo isso, foi que na nossa linha a gente sempre teve essa escolha de vamos sair desse lugar de trazer algo que só um pode usar. tá. Tudo aqui todo mundo pode usar junto ou acompanhado. A 2, a 3, a 4, seja lá como você quiser. E 5 já fica um pouco mais complicado. Mas a gente tem essa preocupação de ser algo fácil de transitar e das pessoas usarem sozinhas, acompanhadas, ter um controle remoto para ficar mais fácil de você ter essa troca. Não necessariamente ter uma forma de uso, mas várias formas de usar para facilitar. O que a gente Uhum. puder facilitar na diversão do pessoal, a gente faz, seja pelas cores, pela forma de ligar, de desligar, de carregar, de usar na água, tem tudo esse propósito. A grande ideia é que todo mundo possa ter um orgasmo. Fácil. Maravilha. Eu ainda tô aqui meio hipnotizada pelos produtinhos, assim, porque eles são lindos e de fato a embalagem é linda. Tem algum campeão de venda, assim? Eu preciso chegar nesse lugar, assim. Tem algum que é assim, o que mais vende? Tem. O nosso mais vendido de toy é o Sussu. Qual que é o O sussu? Sussu, ele é um sugador. Eu não trouxe ele porque tá. ele tinha acabado. Mas- Prova de que ele é um campeão de venda. Exato. Tá na loja. Ele não tem, exato. E esses aqui eu fui pegando lá rapidinho, assim, dos que mais tinham, né? Mas o Sussu, ele é 3 em 1. Ele tem um bocal de sucção clitoriana, ele tem um outro lado de tapping, e o terceiro uso é que você pode usar em 2 vulvas. Uau. Ele é muito interessante. Completo. Ele é muito completo. Ele Solução ganhou. completa. E ele, no entanto, ele ganhou um prêmio de melhor toy do ano Olha. por conta disso, de ele ser tão versátil, de ele proporcionar tantos estímulos diferentes com motores independentes, você poder usar na água, de ele ser discreto. O amor da galera é o Sussu. Sussu. O Sussu é tudo. Ele é Muito um toy assim que a gente trouxe muitos lotes. A gente já tá com ele há quase 4 anos e ele continua sendo nosso campeão de vendas. A gente trouxe o xodozinho aqui para trazer um valor menor,
Sim. Mas não tem jeito. O pessoal não abre mão do Sussu, por ele ter tantas formas de uso. Ele é o máximo. Legal. Sou Solução suspeita pra completa. dizer, mas ele é o máximo, é. Muito bom. Você percebe diferença, né, nas escolhas, assim, entre bissexuais, hétero e homossexuais? Percebo. A gente fez uma mudança no site todo por conta disso. A Tá. gente, logo no começo, nós colocamos para homens e para mulheres. Mas isso caiu por terra há muito tempo. E a gente entendeu que pênis e vulvas são o que as pessoas efetivamente buscam. Então a gente coloca nessas categorias e vai abrindo, né? Então, para vulva tem o sugador, para vulva tem o rabbit, para vulva tem um bullet, tarará, tarará, para que as pessoas tenham essa possibilidade de escolher o que faça mais sentido para elas. Quando a gente pensa nas pessoas ali hétero que buscam os toys, é sempre algo para estímulo ou de penetração ou de estímulo clitoriano. Quando a gente pensa nas lésbicas, elas sempre gostam de algo que possam usar as duas juntas ao mesmo tempo, como Uhum. por exemplo o sussu, ou como por exemplo um toy que ele é um cabinho de silicone com duas pontas que vibram, para Aham. que uma possa estimular a outra, ou que elas possam estimular os seios e a vulva ao mesmo tempo, porque essa cordinha dá essa possibilidade, ou essa mesma cordinha com uma ponta que vibra e a outra que tem um sugador clitoriano, para poder se divertir dessa forma também. E quando a gente pensa nas pessoas que vão usar em dois pênis, aí é uma grande variedade. Anel peniano, ou pode ser algo para o estímulo anal, géis lubrificantes, para que eles possam se divertir ali com bastante escorregadia, uma coisa bastante gostosa. Ou também os estimuladores que vibram para o pênis ou para o saco escrotal. Tem muitas variedades. Então a gente também não sabe qual é a orientação sexual das pessoas na hora da compra do site. Por isso que a gente quis deixar isso bem à vontade para cada um escolher aquilo que fizesse mais sentido, independente da orientação sexual, que é algo que eles Uhum. acabam, né? É muito individual de cada um. Legal. Certo. Você falou do quiz, né? E sobre orientação sexual, isso também é capturado na hora Também, do quiz. também. Olha que De ponta a interessante. ponta. Para você lá no final ter a melhor experiência possível. Tá. Isso, né, que a gente tá vendo aqui, o que você falou dos brinquedos, dos cosméticos, são super inovadores, eu acho, mas tem alguma coisa surgindo de novo, muito novo aí nesse mercado Algum de sexo? lançamento? Algum lançamento, a gente quer saber, já procura também. Ou um Tem! sex toy, ou algum cosmético mesmo que esteja chegando e possa ser Abalando. abalando aí. Tem muita coisa chegando, então assim, tecnologia muito forte. Então, recentemente, aí há uns 2 anos, lançaram. Não pegou muito, porque o valor é altíssimo, mas era algo assim: você tem um relógio, um óculos VR e um masturbador peniano, onde você escolhia o tipo de filme que você queria assistir, colocava ali o seu celular lá. Podia ser um filme gay, um filme lésbico, um filme hétero, fica a sua escolha. Conforme você fazia a masturbação peniana, era como os personagens do filme iam ter a pressão, a agilidade ou toda a composição do filme. Tá. E isso era captado pelo relógio que você usava. Assim, genial. Super. Muito interessante. A gente, na feira erótica que a gente foi, ia ser uma coisa. Gente, é uma coisa muito maluca. Aí eu falei, desta vez eu queria ter um pênis pra saber como que era essa experiência. Porque no geral eu falo, ai, você queria ter um clit pra saber como é isso, né? Ai, vocês queriam muito saber como é essa experiência, mas foi algo muito interessante. A gente também tem muitos toys cada vez mais silenciosos e mais tecnológicos. No ano passado teve um sugador clitoriano sem motor. Ele funciona à base única e exclusivamente dos polos positivos e negativos. Uhum. E ele faz esse movimento. Você aperta um botão, ele joga a velocidade lá para cima para você ter o edging. Ou se você quiser jogar lá para baixo para você prolongar o seu prazer sem fadigar o clitóris. Gente, é genial. É Aham. maravilhoso, assim. Eu tive o prazer de ter um e Aham. experimentar e é algo realmente revolucionário. A tecnologia vai vindo com muita força e aprimorando, né? Tudo que a gente acha tão interessante, cada vez melhor. Aí no começo vem custando um pedacinho do fígado. Isso. E aí depois Vai. vem outras marcas trazendo até que aquilo vai reduzindo o preço, que é o caso do sugador clitoriano. Hoje ele tá no melhor dos mundos. Aham. Todo mundo consegue ter acesso a um sugador clitoriano, porque ele já tá um valor bem mais acessível. Mas aí o pessoal vai inovando. Bonecas, não acho, a minha opinião é muito específica sobre bonecas, eu não acho interessante, não acho saudável, Aham. mas a gente encontra bonecas que imitam a pele humana, Aham. elas se mexem, elas emitem sons, você pode escolher os sons que elas emitem. Caramba. É uma perfeição, assim. Você pode abrir a boca, fechar a boca, elas têm dentes, dedos
totalmente, você coloca do jeito que você quiser, você põe na posição que você quiser, você escolhe a cor do esmalte, do batom que a boneca usa, os cílios, a cor dos olhos, é algo muito surpreendente. Sim. E também chocante quando chega na sua casa, que parece um caixão, né? Porque ela vem numa caixa Também tenho uma enorme. opinião meio. Eu particularmente não gosto Eu, muito, eu acho sabe? bonito isso aí. Eu gosto É, disso. o delicado, o sutil, você se divertir de forma saudável também. E a gente tá falando de custos aí de 15, 20, 25 mil Ah, reais. sim, sim. Bastante caro, eu Mas acho tem mesmo. tudo, né? Assim, a questão da boneca também. Você vê a gama de opções e o quanto isso tá se sofisticando, né? Demais, é muito sofisticado. Você compra partes do corpo se você quiser. E Olha. tem umas coisas bem assustadoras, assim, que eu prefiro nem lembrar. Mas então conte se você já teve alguma experiência engraçada ou inusitada com cliente. Já tive. Eu já tive uma que foi muito engraçada. Eu fui fazer um atendimento, e eu fui de ônibus. Eu tava com uma amiga, com a sacola cheia de coisa. Quando eu passei a catraca, o ônibus foi subir a ladeira, a alça da sacola estourou Uau! e foi vibrador pelo ônibus inteiro. Nossa. Eu não sabia o que fazer. Ai, gente, eu não sabia o que fazer. A minha amiga tinha passado e ficava assim pra mim. Eu falei, pega, mulher, pelo amor de Deus, faça alguma coisa. E na mudança do escritório, minha mãe e minha irmã me ajudando, a caixa cheia de vibrador, assim, de monstruário. Minha mãe, coitada, saiu do carro, foi pegar, a caixa abriu. O moço lá do estacionamento viu minha mãe super sem graça, tentando pegar os vibradores todos, assim, porque as pessoas olham muito. É. Meu Deus, que coisa! Então gera esse desconforto. Aham. E com o cliente, ele foi trocar um acessório anal. Encontrei com ele no metrô. Ele estava muito envergonhado e ele teve a brilhante ideia de, primeiro, não higienizar. E, segundo, ele colocou dentro de um saco de salgadinho. Ah, Ele me entregou. E eu fiquei com aquela cara do que é isso? Eu pensei, não vou abrir. Quando eu cheguei em casa, eu falei, gente, o que tem aqui dentro? Eu abri no mesmo momento, eu joguei fora. Vocês não imaginam o odor que saiu dali de dentro. uau. Mas coisas do tipo, ou masturbador pneumo que as pessoas não higienizaram. Tá. Vem uma situação delicada por dentro, coisas do Nossa. tipo. É delicado, é bem delicado. Sim, Assim. sim. Não, mas muito boas histórias. Vamos abrir para a plateia? Vamos. Muito legal também. Tô adorando o bate-papo, matar algumas curiosidades, porque é tabu, e até a gente que é mais aberto, assim, para esse tipo de tema, né? Uhum. É, se vê às vezes, né? Assim, nossa, mas será que é isso mesmo? Eu acabei de identificar um aqui, que é, acho que partes do corpo e um boneco, uma boneca, eu não toparia de jeito nenhum. Não Não é? sei se fica no campo do tabu ou não. Mas a gente tá com uma plateia hoje aqui, Bastante. Nathalie. E a gente queria ver se o pessoal tem também perguntas para você Claro, sobre brinquedinhos, sobre experiência, sobre empreendedorismo. E claro, vai nós ser um estamos prazer. passando, né, para a plateia, porque já deram um sinal para a Olá. gente, porque senão a gente continuaria. Você sabe disso, O né? assunto não falta. Não, mas você volta sempre, graças a Deus, né? Nathalie, meu nome é Bia. Eu queria saber em relação à idade, né? Você falou que a maior parte das pessoas que buscam, né, esses brinquedos tem entre 25 e 47 anos. E eu acho 47 anos super jovem, né? Sim. É, como é que fica essa questão dos idosos, né? De aumentar, né? Eu acho que até a participação deles nesse mercado. Como é que eles chegam, né? E se chegam, de que forma, né, eles fazem essa busca e o que que é mais comum para eles? Maravilha. Quando eu digo dos 25 aos 47 anos, é do nosso público quem compra na Dona Sim. Coelha. Então, todo ano a gente roda uma pesquisa que se chama DR do Bem, onde a gente renova os votos com a nossa comunidade. Então, para entender quem consome, por que consome, que tipo de relação, qual a orientação sexual, que tipo de produto busca e assim vai. E essa é a fatia ali de mercado que acaba comprando. Mas sempre tem a galera assim dos 70, 80, 85 e que sempre a gente ajuda de forma muito direta. Então, ou comprou porque a neta deu, ou o neto, ou a filha, e aí liga para trocar, ou ela sabe muito especificamente o que é que ela quer. Ai, teve uma situação muito maravilhosa que ela ligou, eu atendi, e aí ela falou que ela estava viúva há um ano, e ela queria um toy, porque ela era muito fogosa, ela disse no telefone.
E ela falou, só que eu tenho, assim, algumas coisas que eu quero. E aí você me diz se você tem. E ela falou, eu quero um que ele tem que ser preto, precisa ser silencioso. Eu quero que ele tenha movimento de vai e vem, tarará, tarará, tarará. Eu tinha um e ela queria algo nada flexível. Nada flexível. Eu falei pra ela, eu tenho um modelo que atende todas as suas características, mas ele não é super duro. Aham. Ele tem um pouco de flexibilidade, porque a gente não trabalha com toy que é duro, porque machuca, é desconfortável, não é legal e tal. Então tá bom, minha filha, pode mandar pra mim esse aí que você tem. Vamos comprar então. Aí ajudei ela, coloquei os dados do cartão e tal. Gente, mas essa senhora ficou tão feliz. E ela depois mandou um e-mail dizendo que era exatamente aquilo que ela queria e que ela tinha amado e tal. Eu nunca atendi senhores. Mas senhoras, gente, elas são maravilhosas, porque é muito interessante isso. No geral, elas são muito bem resolvidas com a Sim. sexualidade dela. Pra minha surpresa lá no passado, porque eu tinha a impressão que não existia essa liberdade sexual, era uma coisa um pouco mais tímida. Mas a única timidez de todas elas que a gente já atendeu lá é com a família. Olha, tem que ser assim super discreto, pelo amor de Deus. Minha neta não pode sonhar, minha filha não pode sonhar, mas elas consomem Uhum. muito. Eu acho que elas só não consomem mais porque elas não têm essa agilidade, essa facilidade com a internet, Uma compra online, né? com a internet, porque se elas tivessem, é uma loucura, a gente atende dos mais diversos públicos. É que quando a gente faz uma estratégia de marketing e tudo mais, a gente precisa ter um público-alvo ali para seguir, que é essa fatia que a gente trabalha. Sim. Mas eu tenho o prazer e a gratidão de trabalhar com todo mundo, gente. Eu amo. Para mim, todo cliente é uma grande alegria e um aprendizado para mim também. Sim. Porque cada um é Eu acho cada que um. para eles deve ser super bacana, porque ter uma assessoria, um atendimento personalizado, tirar esse peso quando você busca, né, um assunto, um produto que ainda está muito no campo do tabu, do julgamento, com essa leveza, ter essa assessoria leve, deve ser um prazer. É gostoso, né? É Porque a gente gostoso. sai desse lugar de, eu não posso. Eu posso sim. Eu posso o que eu Sim. quiser, desde que esteja dentro das regras de ninguém ir preso. Tá tudo certo, exato. exato. Muito bom. Nós vamos ter que parar, né? Eu vou fazer a pergunta que não quer calar. Foi bom para você, minha querida? Foi uma delícia. Espero que a gente possa Para repetir. nós também. Muito bom. Obrigada, Ju. Eu que agradeço. Obrigada. Beijo. Foi um prazer te ter aqui. Prazer. A gente estava ansiosa por ter você de novo com a gente, então agora no formato podcast, espero que você tenha gostado. Amei. A gente entrou nos assuntos um pouco mais profundos aí, eu acho que a gente pode, em outro momento, também tentar trazer outros temas. Não se esgota aqui, vai ter novidade para você trazer pra gente. Super. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, Vamos te ver gente. de Foi um novo. prazer. O prazer é todo meu. Feliz que deu certo de a gente conseguir conciliar. Foi um prazer Se estar aqui com conhecer vocês. Se conhecer pessoalmente. Nós éramos amigas virtuais. Sim, Ai, Agora eu somos já me também na sentia vida super real. amiga próxima. Duas. Fico muito feliz de poder estar Aham. aqui de novo, gente. Obrigada. Ótimo. Um Obrigada, prazer. viu? Obrigada. Obrigada, gente.